Hey guys, how you doing? I'm Eliana. Welcome to English with Eli. Essa semana eu fiquei bastante curiosa sobre um tipo de benefício que nós brasileiros recebemos na época, vamos dizer, do Natal, próximo ao Natal, que algumas empresas começam a pagar em novembro. E também sobre uma outra coisa relacionada ao Natal, talvez não ao Natal em geral como a gente pensa, né, no mundo todo, mas ao Natal brasileiro. E essas duas curiosidades que eu tive e que eu procurei pesquisar, não só na internet, mas com amigos que eu tenho dos Estados Unidos e que me responderam as perguntas, e eu agradeço muito a eles pela paciência e pelas informações. E agora eu vou passar para vocês. Eu espero que vocês, que seja muito útil para vocês como foram para mim, como foi para mim. A primeira coisa eu vou começar pelo panetone. Isso, panetone. E aí, será que lá nos Estados Unidos eles comem panetone? Será que é uma coisa especial como o panetone é aqui, né, para nós no Brasil? Que todo mundo espera o panetone e é tão caro também, né? Está tão caro os preços do panetone. Bom, eu descobri que nos Estados Unidos tem muita gente que nem conhece o panetone e na verdade eles têm uma coisa que seria parecida com o panetone, que é o Christmas cake, mas não é um panetone. É como se fosse um bolo. Nesse bolo tem as frutas, né? As uvas passas, as frutas cristalizadas, vamos dizer assim. Mas não é um panetone. É um bolo e ele é bem mais pesado. Mesmo na Europa, na Inglaterra, vamos dizer assim, no Reino Unido, o panetone também não é uma coisa comum, não é que não tem. Hoje talvez até tenha mais, tá? Inclusive introduzidos não só pelos brasileiros, mas principalmente pelos italianos, porque é italiano, me corrijam se eu estiver errada, por favor. E na verdade, conversando com uma das pessoas que eu conversei, ela me disse que o nosso panetone nós poderíamos chamar não de Christmas cake, não. Esse é o bolo de Natal, que é esse que eu expliquei para vocês. Poderia ser o Italian, o Christmas bread, tá? O Christmas bread, que seria um pão, vamos dizer, de Natal, né? Ele é italiano, nosso panetone é italiano, e ele é um pouco mais leve, vamos dizer assim, ele é pesado, mas é mais leve do que o bolo do Christmas cake que eles têm lá. Bom, a minha segunda curiosidade eu pesquisei bastante essa semana e semana passada sobre o 13º salário. Aqui no Brasil, a maioria dos funcionários, eu acho que eu posso dizer, ou se não todos, recebem das empresas nessa época do ano, ou alguns começam a pagar em novembro, se não me engano. Tem lugares, por exemplo, eu sou funcionária pública, então no meu caso eles dividem, pagam metade no mês do aniversário e a outra metade agora em dezembro, mas isso vocês já sabem, né, a maioria. Mas será que existe 13º nos Estados Unidos? Na internet pesquisando, eu achei a palavra Christmas bonus. Christmas bonus. E aí, esse Christmas bonus, esse bônus de Natal, ele é o 13º? Não, ele não é o 13º, porque na verdade, vamos dizer que das 4 ou 5 pessoas que eu conversei, apenas uma, e claro, é o que eu já falei no último vídeo da outra semana, é complicado quando você está falando de cultura e de língua, você só se basear num lugar, né? Os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país muito grande
E o que vale para um lugar não vale para o outro, para um estado, para uma região não vale para o outro. Então, uma das pessoas me disse que sim, que eu posso usar o Christmas bonus para o 13º, mas vamos dizer que de 5, só uma disse. Os outros disseram que não é possível, que eu estaria errada se eu ensinasse vocês que o Christmas bonus é o 13º, porque nos Estados Unidos eles não têm o 13º. Não, aqui nós somos pagos, a maioria dos empregados, por mês. Então nós temos 12 salários no ano e o 13º seria o 13º salário do ano, como se fosse um bônus, né? Um salário extra. Mas eles não têm. Eles têm vários tipos de bônus, dependendo do que você faz, do que você trabalha. Por exemplo, com vendas, se você teve uma venda, conseguiu fazer vendas mais altas e atingir uma meta, você pode ganhar algum tipo de bônus, que não é esse 13º, que muitas outras pessoas devem entender melhor do que eu para explicar. Mas muitos deles recebem por semana. Então, eles não conhecem, eu expliquei, mandei jornal, muitas coisas, e a maioria não conhece o 13º. Eles disseram que não existe o 13º lá nos Estados Unidos e nem conversando com uma pessoa do Reino Unido, que lá também não tem, que eles não conhecem. Bom, se alguém tiver mais alguma informação a respeito, eu agradeço. Então, a dúvida desse ano foi sobre o panetone e sobre o 13º. Talvez nós possamos usar o termo 13th salary. 13th salary, tá? Para 13º. Vamos usar para o panetone o Christmas bread, ok? Christmas bread. Mas só para entender, não é uma coisa comum lá, o panetone, e o 13º não existe pelo jeito, vamos dizer assim, no geral, pode ser que exista em algum lugar, mas no geral, pelo que eu pesquisei, não existe. Se alguém puder me ajudar e trazer mais informação, eu agradeço. Bom, eu vou deixar vocês, é um vídeo um pouco longo hoje, mas eu vou deixar vocês com um áudio de uma das pessoas que me ajudou, está em inglês, então para quem conhece aí, consegue entender, vamos ver se vocês conseguem ouvir. It depends on the company you work for in the United States. If you work for a private company, then that company might have it already arranged where the employees get bonus or they get time. Some private companies close maybe a week before Christmas and they get, or 2 weeks. It just depends on the company. It might be money, it might be time. Now, I don't get a bonus because I don't work for a private company. When I used to in the past, we got bonuses. I used to work for a bank, so we would get bonuses, even not necessarily during Christmas. I worked for one bank. It's one of the big banks, and we would get, back then, we would get 2 bonuses a year. They called that profit sharing, so the company was making money, and then they shared it with the employees. So, but again, the company I work for now, I don't get any bonus, but I get some time here and there, and so that's how it works. It's not standard. It just depends on who you work for. I hope I didn't confuse you. So if I didn't explain that properly, let me know and I'll try to do a better job. Okay? Thank you. Mais um pedacinho. Oh, sorry, I forgot to answer that part. Now, it depends on the type of company you work for, private or government. I think our teachers, especially in elementary or high school or junior high, I believe they get paid every month. So they get 12 paychecks. Now, and most people I know I'm one of them, most people I know get paid bi-weekly, so around every 2 weeks. So if you were going to get a Christmas bonus, even if you get paid once a month, it would just be added to that paycheck for that pay period. I don't think it comes in as a separate payment. So if they happen to be getting paid 12 times a year, once a month, I don't think it's going to come in as a 13th paycheck.
it will just be added to that pay period. So you just get a bigger check, so to speak. So I hope that answers this question. But again, if not, let me know. I'll try my best again. Ok. E outra coisa também, que só para terminar, que me disseram que eles também não têm esse 13º, talvez, porque o salário deles eles já têm um salário muito bom. E se eles recebessem isso, cobraria uma taxa, mais ou menos alguma coisa desse tipo. Então, talvez seja um dos motivos de não haver o 13º lá, por já o salário ser diferente do nosso aqui do Brasil, ser um bom salário. Bom, ficou um vídeo um pouco longo, mas eu espero que tenha ajudado, espero que vocês possam ter ouvido o áudio. Merry Christmas to you, Feliz Natal para vocês and goodbye.